Olá, vamos falar nesse vídeo sobre o aumento da taxa Selic que aconteceu agora. Estamos no mês de outubro de 2021. Bom, falar sobre o aumento da Selic ou da queda da Selic, isso já tem sido um histórico de muito tempo e é engraçado até. Porque há um ano atrás eu estava fazendo um vídeo dizendo a Selic está derretendo 2%. Há 4 anos, um vídeo onde a Selic estava 11,25%, estava caindo, já tinha saído de 14% ao ano. Então, só para ter uma ideia, todas essas referências é de que existem turbulência na nossa economia. E aí nós saímos correndo, ficamos pensando o que vai acontecer. Bom, olhando para trás a gente consegue ver os cenários, né, que se passaram e ver como é que nós sobrevivemos e como que aconteceram as coisas. Bom, dessa forma nós estamos em 2021, temos pela frente o ano de 2022 com um cenário de eleições no ano 2022 e muitas coisas ainda para a gente ter, para clarear. Enquanto isso, tá, vamos ver qual o impacto desse ano e entender por que está acontecendo esse aumento agora e o quanto que isso pode impactar no dia a dia daquelas pessoas que são organizadas, que estão investindo ou que vão começar algum plano financeiro, decisões financeiras, enfim. Mas antes disso, tá, antes de falar um pouquinho mais sobre a Selic, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece, eu sou Master Coach, consultor e educador financeiro e te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram, Telegram e conheça o blog e página Sampaio Sucesso Financeiro. Muito bem, então, 7,75% ao ano, em outubro de 2021. A previsão que se tinha para este ano até dezembro era de uma meta de chegar em dezembro com 3,75%. Bom, considerando que está em 7,75%, tá, e tem mais uma reunião do Copom ainda, é possível que nessa próxima reunião esse progresso ainda evolua aí de 1,5%, 2%. Se for 2%, isso aí é uma estimativa que eu estou colocando por conta de cálculos que eu fiz aqui. Isso pode ser 1%, enfim, porque acho bem arrojado os 2%. Mas se for 2%, seria 9,75% fechar o ano. Se for 1%, vai a 9,25%. Ou seja, esse aumento percentual de 1,5% não era esperado pelo mercado, ele foi bastante arrojado já. Então, estava em 6,25% para 7,75%. O que causou esse movimento? Basicamente, em função de um mecanismo de refrear a inflação, ou seja, o aumento dos preços de forma acelerada. Então, esse é um mecanismo que o Banco Central utiliza e como recurso, né? Claro que esse recurso ele tem prós e contras, tem ganhos e perdas, tem coisas ruins e coisas boas. Por um lado, a coisa boa é que diminui a inflação, né, e ajuda uma quantidade imensa da população com a refreada do aumento de preços. Então, essa é a grande coisa boa que existe em termos de pretensão. Tá? Até que ponto isso afeta todas as pessoas, isso é algo discutível. Mas, enfim, essa é a grande razão de ser e esse é o motivo maior disso ter acontecido. Bom, para se ter uma ideia de inflação, que é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né, ele tem uma trajetória de crescimento nos últimos tempos que é bastante acelerada. Então, por exemplo, ele está agora no mês de outubro, tem o IPCA 15, que é medido no meio do mês, que ainda não está fechado o mês de outubro, e ele está sinalizando 1,21% para o mês de outubro. Essa é uma amostra do que vai ser no final do mês. Então, é um índice de crescimento de inflação que é o maior desde outubro de 95. Então, tem 26 anos praticamente aí. Outubro de 95 foi, então, a marca maior do que está acontecendo agora em outubro. Bom, com isso, a inflação hoje, que está acumulada nos últimos 12 meses de 10,25% ao ano, deve chegar ao final do ano, 10,34%, alguma coisa assim. Enfim, uma inflação alta. Bom, consequências disso, então, o que nós temos? Muito mais coisas eu poderia ilustrar aqui, mas acho que está bem ilustrado do ponto de vista do porquê que está aumentando a taxa de juros, de onde que nós viemos e saber que essas turbulências não acontecem no mercado. Então, manter o equilíbrio diante disso, considerando o histórico, é um outro fator importante para a gente ter em mente. O lado ruim disso, tá, é de que, economicamente, para a economia,
Tá? Isso é ruim. Aumentar a inflação aumentando, taxa de juros aumentando, é super ruim, é muito ruim. Tá? Porque afasta os investidores internacionais, porque gera recessão dentro da economia, ou seja, a recessão é que a economia para, ou seja, menos dinheiro em circulação, as empresas param de investir, a produção é menor, os juros aumentam, diminui o resultado das empresas, afetam a distribuição de dividendos para quem investe em ações. Então, essas coisas, elas têm esse impacto ruim. Tá? É um remédio amargo. A quantidade do remédio que pode se discutir. Será que precisaria todo esse remédio? Não se sabe como é que vai ser. Tá? Mas, a princípio, tá, vai ter um momento... final do ano que vem, 2022 ou 2023, que isso vai voltar ao que era desejado, ou seja, uma volta da economia a níveis mais sadios. Tá? Enquanto isso, até lá, o que nós temos para fazer? Para quem investe, tá? Para quem tem o seu dinheiro já investido, ou para quem vai começar a fazer esse movimento, tá? Existem alternativas, então, mais conservadoras, ou seja, de proteção, tá? Enquanto não se define isso de forma clara. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, que era uma alternativa de lado, agora, com taxas crescentes, vai ter daqui a pouco um lugar para fazer a sua reserva de oportunidades ou de emergência, que é a primeira reserva, se ainda não foi feita, tá? De forma mais consistente. Bom, tem o Tesouro IPCA, que ele paga hoje a inflação, mais 4,75%, enfim, 5%, vamos arredondar, com então uma possibilidade de 15% ao ano, no vencimento 2026, que é o mais curto, tem prazos mais longos. Mas eu acho que é mais confortável ter esse 2026, que tem um prazo relativamente curto, e você, se tiver alguma situação de emergência, não pode, daqui a pouco, adequar melhor, porque ele tem liquidez. Só que se você resgata antes, você tem a perda pela marcação a mercado, que pode, então, gerar perdas nesse processo. Bom, então, está aí alternativas para quem quer se proteger dentro da renda fixa. Quanto ao mercado de ações, na análise que eu faço, é sempre pensando a longo prazo, ações de bons fundamentos, como se diz, bem analisadas, vai ter oportunidades de preços baratos, né? Então, assim, esperando passar essa onda, quem comprou barato vai depois se beneficiar, porque empresas sólidas, elas não vão deixar de existir por uma crise. Nós olhamos o histórico de empresas de 20, 30 anos que estão aí funcionando. Então, é aquele tipo de reserva que é para a independência financeira, que é a longo prazo, né? Uma parte na renda fixa fica para esses que eu falei, como exemplo, o Tesouro Direto. Claro que tem título de banco também, que também oferecem a mesma oportunidade, ou seja, uma parte fixa e uma parte de inflação. Bom, essas são as alternativas e esses são os reflexos no bolso, né, no dinheiro. Tá? Um pouco disso, tá? Todos nós somos atingidos. Claro que, só para fechar onde colocar o dinheiro, tem hoje oportunidades de forma simples de você também se proteger. É de ter, além da renda variável, que é ações e fundos imobiliários, a renda fixa, tá? Que são títulos de bancos e títulos do governo, e até mesmo em títulos de empresas, no caso de debêntures, e tem também a possibilidade de ter, que são os investimentos internacionais em BDRs e ETF. Não estou falando aqui de recomendação, estou falando de estrutura e uma forma de planejamento e organização diante desse cenário, tá? Ou seja, cautela, cuidado, e como conclusão desse vídeo, então basicamente é isso. Existe uma turbulência, existe um histórico, o Brasil já passou por situações muito nebulosas olhando a história do seu passado, e essa é mais uma. Claro, o cenário internacional também está afetado por várias coisas que são comuns, como inflação, mas a cada um tem a sua particularidade. Bom, era isso, tá? Espero que ele tenha ficado do tamanho da sua necessidade em termos de informações, e ficamos por aqui. Tá? E aproveito para lembrar que este mês de outubro até o dia 31, o meu curso de finanças ele está numa situação aí de um bônus, considerando a questão econômica aí, de valorizar o dinheiro, 20% de desconto com o bônus que está na descrição desse vídeo aí. Tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!